Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição. Hoje é a segunda edição do Notícias do Lula. Hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. E a nossa segunda edição estreamos ontem e a partir de agora estamos com o Notícias do Lula, sempre de segunda a sexta-feira. E já por aqui trazendo o nosso camarada companheiro Jonas Carreira. Ontem estava com um problema aí de internet. Acredito que hoje o Jonas Carreira, acredito que hoje está um pouco melhor. Jonas, seja muito bem-vindo nesta segunda edição do Notícias do Lula. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí do chat, da TVC Jornalismo, da TV Mais. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aí com você o cenário do Notícias do Lula. Hoje, Valdo, estava lembrando, né, da nossa trajetória no YouTube. Conexão Progressista, edição urgente, Jornal Mundial e agora Notícias do Lula. 4 lives aí te acompanhando aí nas apresentações, Valdo. Boa noite. Desde 2019, né? Com Lula livre, Lula preso à época, quando lançamos o nosso canal aqui, o canal que era a Rede Esquerda, depois mudamos o nome aí para TVC Jornalismo, e a nossa trajetória é imensa. E não tem fim, pelo menos ainda estamos aí com toda a energia, todo o potencial aí para dar de frente aí com essa direita cheirosa, essa direita fascista também. Bom, vamos repercutir os principais destaques desta terça-feira e a notícia principal aqui no Notícias do Lula. E a manchete principal, Sérgio Moro diz que Lula e Bolsonaro têm medo da candidatura dele. Então, o Moro virou aquele super, né? O super candidato, pré-candidato, aliás, ainda, né? Ele nem é candidato oficializado. Bom, e outro destaque, aqui ainda no bloco de notícias nacionais aqui do Lula, vamos trazer também esta outra notícia, ô Jonas Carreira. E o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirma que o PSB vai apoiar o ex-presidente Lula. Então, esse governador aí já está em vários, ele já vai para vários, ele está em vários mandatos aí, teve uma sequência aí de mandatos em Pernambuco, ou melhor dizendo, e ele declarou, ele é um dos caciques aí do PSB. Esse PSB aí que tem uma ala até que dá para conversar, mas tem uma ala aí que é muito relevante, que é direitista, mas vamos ver o que poderá acontecer aí no decorrer desse percurso. E o destaque internacional é toda essa situação aí do mundo, né, que bate novo recorde com mais de 3 milhões de casos diários da variante Ômicron. E o que teria a ver esta notícia internacional com notícias do Lula? Tem muito a ver, porque a previsão aí é que teremos um ano que vai se repetir 2020, 2021, agora em 2022, e que um possível governo Lula pode fazer para colaborar, para ajudar o mundo, não só o Brasil, principalmente o Brasil, mas o que um governo Lula pode também colaborar. Ele que tem exatamente esse potencial todo de conversa, ele que tem esse potencial todo de relações internacionais, quem sabe aí o Lula possa achar uma solução. Ele já citou, inclusive, que o mundo deveria ter uma governança, né? O mundo deveria ter uma governança, portanto, internacional. E quem sabe parte desse princípio. Então, vamos também destacar esta notícia internacional com referência aí também a um possível governo Lula.
Bom, já peço para você que chegou agora, para quem ainda não está inscrito aqui em nossos canais, para você que acompanha diariamente aqui agora o Notícias do Lula, faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e dê o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete e a notícia principal aqui no Notícias do Lula. Sérgio Moro diz que Lula e Bolsonaro têm medo da candidatura dele. Então, ele virou um super candidato freio de mão puxada, né? Freio de mão puxado, perdão. Porque o Moro até hoje não disse por que veio aí, não disse por que apareceu aí como um pré-candidato, um possível candidato aí à presidência do Brasil. Então, o ex-presidente, ou ex-juiz, né? Ex-juiz, ex-ministro, ou melhor dizendo, do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, afirmou hoje, terça-feira, 11 de janeiro, que Lula e Bolsonaro têm medo da candidatura dele. O Marreco de Maringá, ele é um pouquinho atrevido, né? Ele é muito ousado, porque ele não tem nenhum perfil aí nem de candidato ao galinheiro lá dos marrecos, o Jonas Carreira. O Jonas nem candidato a síndico do galinheiro lá dos marrecos. Ele não tem condições. Ele não tem condições intelectuais, ele não tem condições, né, de arranjo político, de amarração política, ele não tem condições psicológicas. Eu coloco esse cabra safado aí como mais um psicopata aí, de extrema direita. Agora, ele diz aí que Lula e Bolsonaro têm medo da candidatura dele. Eu não sei aonde, né? O Bolsonaro ainda está sujeito aí, de repente, né? Ele com um esforçozinho aí, apoio do Ciro Gomes, apoio do Dória, faz um pacotão e se aproxima aí dos 20%, e aí, quem sabe, ele ainda possa tirar o Bolsonaro, coisa que eu não acredito muito, né? Também não acredito. E muito menos o ex-presidente Lula. Quer dizer, dentro desta conjuntura atual. Agora, vamos lembrar o que foi o caçador de Marajá, né? O caçador de maracujá, na época tão zoado aí pela oposição, tão zoado pela esquerda, o Collor de Mello. Então, o Collor de Mello não era nada, era como se fosse um marreco de Maringá. E, de uma hora para outra, essa mídia golpista promoveu. Mas, neste momento, ele, pelo menos, né, se comparar o Collor de Mello com o Sérgio Moro, o Collor de Mello dá de 1.000-0. O Collor de Mello tinha um discurso, tinha toda aquela empolgação. O Collor de Mello era aquele direitista, mas muito bem articulado. Um político muito bem preparado. Coisa que o Marreco de Maringá não tem nada disso. Se ele fosse jogar aqui no time da minha turma aqui da periferia, o Jonas Carreira, ele nem para massagista ele serviria. Nem para fazer massagem nas coxas aqui dos craques aqui da perifa, né? Mas, ô Jonas Carreira, como é que você vê, para ironizar, porque essa frase dele aqui, essa manchete aqui, essa notícia, é irônica, né? Então, trouxemos essa primeira manchete aí, ironizando. Esse cabra tem que ironizar, não é isso, Jonas? Valdo. Vamos ser irônicos, então, né? Então, assim, Valdo, não sei se você deve ter assistido essa programação. Eu creio que o pessoal do chat que está acompanhando a live deve ter assistido também essa programação, que foi mais ou menos no final da década de 90. Até hoje eu sinto falta muito do Cacete Planeta, que tinha lá o Bussunda, os caras faziam uma sátira do Brasil, principalmente focando na política. Hoje,
Né? O Cacete Planeta acabou, né? O Bussunda morreu, e alguns entraram em aposentadoria. Eu sinto muita falta disso, que eu cresci, passei uma boa fase da minha adolescência vendo o Cacete Planeta. E eu sinto muita falta, mas hoje a gente tem um Cacete Planeta instalado no Brasil. Só que na década de 90 a gente ria, hoje a gente ri para não chorar. Como é que pode um cara como Sérgio Moro, que eu considero pior que o Bolsonaro, porque o que o Sérgio Moro fez no Brasil gerou o bolsonarismo. Como é que pode um cara, um escroto desse, que acabou com a nossa soberania nacional, porque a Lava Jato acabou, destruiu o nosso poder de compra e de venda, acabou com o nosso poder de engenharia. A Lava Jato faliu empresas de engenharia. A Lava Jato acabou com a nossa soberania nacional e tirou do poder o maior líder popular que tinha colocado, descoberto o pré-sal. Existia um plano para o pré-sal a longo prazo para ser depositado na saúde e na educação. Isso acabou. Gerou um golpe em 2016, colocou o vampirão que botou a ponte para o futuro. Depois da ponte para o futuro veio o Bolsonaro. E agora esse monstro, esse crápula volta querendo ser político, pior ainda, quer ser presidente da República. E tira um sarro desse. A gente vive um cacete planeta, Val. Um cacete planeta. Mas o brasileiro, ao invés de rir, ele chora. Ou ri para não chorar. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político que fala de Brasília. O Jonas Carreira, o nosso colaborador lá do Jornal Mundial, e também agora aqui como o nosso analista político, o nosso comentarista em notícias do Lula. Bom, e por falar aqui em notícias do Lula, aquele convite aí para você que ainda não faz parte do Lula Presidente, Comitê Digital, grupo de WhatsApp, você pode clicar aqui no link disponível aqui, ou disponibilizado aqui na descrição do vídeo, ou no chat. Então, você pode escolher. Você clica no link e será conduzido ao grupo para você aceitar o convite e fazer parte aí, você que está afim aí de discutir, né, de também, né, de levar ou trazer a sua crítica, a sua sugestão. Então, faça parte aí também desse grupo aí, Lula Presidente, Comitê Digital, no WhatsApp. Bom, vamos em frente com a próxima notícia? Já vamos falar, então, aqui desta outra notícia. E esse líder dos socialistas, ditos socialistas, que de socialista não tem muita coisa assim, já foi antigamente, tempo do velho Arraes, o Jonas Carreira. Você lembra aí do velho Miguel Arraes. Então, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirma que o PSB vai apoiar o ex-presidente Lula. Então, é muito bacana isso aqui, porque pelo menos ele se manifestou favorável, diferente aí de outros caciques, né? De outras lideranças que, neste momento, ficam em cima do muro. Estão na espera aí da filiação aí do Alckmin, talvez sim, talvez não, e fica nesse esquema aí de que estão esperando aí, de repente, a água bater no umbigo. Então, o líder dos socialistas, que cumpre o oitavo, olha só, o oitavo mandato no governo aí de Pernambuco, não pretende deixar o posto para se candidatar a nada em 2022. Então, ele resolveu pendurar a chuteira pelo jeito. Ele crê que é preciso ter uma ampla unidade da esquerda contra aquilo que define como mal maior, uma eventual possibilidade de reeleição de Jair Bolsonaro. Então, o Câmara ainda defende fortemente a celebração de uma aliança de seu partido, o PSB, com o PT do ex-presidente Lula, já no primeiro turno, havendo ou não federação partidária. Então,
esse líder aqui do PSB, o discurso dele está mais alinhado, está com um discurso um pouco diferente. É claro que, para quem já teve aí 8 mandatos, já está com aposentadoria garantida, né? Se somar tudo, 8 mandatos, o Jonas Carreira, isso aí já ultrapassa aí o tempo mínimo de aposentadoria. Então, ele já está aí pela bola 7, como ativista aí do meio político. Mas, neste momento, ô Jonas, do PSB, é o discurso mais contundente, é o discurso mais alinhado aí, pelo menos, talvez mais sincero. Eu não arrisco muito em dar o aval a alguns políticos, né? Porque político, para alguns políticos, é como você olhar para o céu nublado, daqui um pouco o sol está brilhando, daqui um pouco vem um temporal, como aí em Brasília. A cabeça de político funciona desta maneira, ô Jonas. Mas esse cabra aí, eu pelo menos achei interessante. Essa pressão dele, essa colocação, essa espécie, entre aspas, de sinceridade. Ô Jonas, como é que você analisa tudo isso? Valdo, assim, eu concordo, eu acho viável o PSB, não o PDT eu não considero de esquerda, mas o PSB ainda tem. O PSB é uma farândula ideológica, né? Tem vários caras ali de esquerda, socialista, aí tem um pouco da direita, aquela direita mais cheirosinha que você fala, Valdo. Mas assim, o PSB ainda tem ainda um resquício, uma raiz ali do Arraes, né? Em compensação, a Marília Arraes não é do PSB, é do PT. E faz tempo que a família Arraes se retirou do PSB. Quem era do PSB era o primo da Marília Arraes, que era o filho do que morreu no acidente de avião, não me recordo agora o nome, e concorreu para a prefeitura e ganhou da Marília Arraes, coitada. Foi uma eleição, foi a municipal agora de 2016. Coitada, tinha tudo para ganhar, infelizmente o dinheiro falou mais alto, né? O marketing falou mais alto, o PDT traíra foi e apoiou esse cara no PSB e venceu a Marília Arraes, infelizmente. Então, assim, o PSB é aquele partido que não está nem na direita e nem na esquerda. Ele é aquele partido bandeirinha, vai onde o vento soprar. E eu acho viável, sim, o apoio do PSB ao PT. Eu acho que quanto mais partido se encorpar, bombar a política e a candidatura do presidente Lula, é melhor. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula e com o nosso camarada Jonas Carreira, que fala de Brasília, o nosso comentarista, analista político de todos os dias. E já peço para você que chegou agora, você que está aqui no nosso chat, o nosso chat está mais uma vez escondido, ô Jonas Carreira. E por incrível que pareça, você pega uma audiência aqui até razoável. Tá bom a audiência hoje, só que ninguém comenta. Ninguém comenta, Estamos com o nosso chat apagado. Bom. Olha, tem 10 pessoas assistindo. Comentem aí no chat aí pra gente citar o nome de vocês. Dê um positivo, dê um alô aí, dê um joinha. Lula 2023. Não, Lula 22, não, Lula 13, né? Vamos colocar o 13 aí, que é para o trabalhador, a classe baixa, a classe média baixa, mentalizar o número 13. Bom, e já solicito aí para você fazer a sua doação solidária, quem puder, faça a sua doação solidária por meio do Pix, então anote aí a chave do Pix para você colaborar com o nosso projeto. pix.euapoio@gmail.com. Você com certeza estará colaborando com o nosso projeto. Bom, vamos em frente com a próxima notícia. Mas antes também, não esquecendo aí de pedir para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like aqui nos canais parceiros.
TVC Jornalismo, TV Mais e também o canal Jonas Carreira. Bom, vamos então já repercutir a notícia internacional, o destaque internacional aqui no Notícias do Lula, e uma notícia que provavelmente estaremos aí com esse ano todo com esta problemática, este ano todo aí com esta pandemia, agora essa variante Ômicron, com certeza teremos aí um ano complicado e provavelmente, se o Lula for eleito, e batemos aqui na madeira, né, que o Lula seja eleito, só que ele vai herdar essa herança maligna aí, talvez ainda de uma pandemia ou um começo de recuperação que não acredito muito. O Lula vai provavelmente pegar um país totalmente com a economia direcionada para essa classe podre aí da classe alta, classe média alta, com o povo passando fome. O dinheiro tem, com certeza, só que ele vai ter que desviar esse curso aí desse imenso rio. Agora, o que está em jogo, Jonas Carreira, é essa situação mundial. O Lula pode ser um grande líder, pode liderar, quem sabe, uma governança mundial, ele próprio citou. Então, o mundo bate novo recorde com mais de 3 milhões de casos diários da variante Ômicron. Aí, portanto, ameaçando o controle da pandemia no planeta. Então, essa variante Ômicron. Nesta segunda-feira, portanto, ontem, dia 10, ontem, na estreia aqui do Notícias do Lula, o mundo registrou um novo recorde de infecções diárias. E olha só, mais de 3 milhões de infectados. Só nos Estados Unidos, 1,48 milhões, ou seja, de diagnósticos positivos. E o quadro para as próximas semanas parece ainda mais sombrio. Então, de acordo aí com projeções da OMS, metade da população da Europa, olha só, metade da população europeia pode ser infectada pela Ômicron nos próximos 2 meses. Isso é sério, né? Então, teremos aí esse começo de ano, ô Jonas Carreira, muito complicado. E ainda segue aqui a notícia, por exemplo, aqui no Brasil, passando agora para a situação do Brasil, autoridades de saúde não podem determinar a dimensão da crise sanitária, uma vez que o Ministério da Saúde sofre um apagão, esse apagão aí por incompetência e também por planejado, né? Esse apagão aí planejado, esse apagão de dados há pelo menos um mês que não temos aí exatamente uma atualização desses dados aí que antigamente acontecia no Ministério da Saúde. Estados e municípios relatam diariamente dificuldades para armazenar informações nas plataformas da pasta. Então, a situação ela é mundial e pior ainda, o Jonas Carreira, aqui no Brasil. Então, puxando o gancho para o Brasil, mas também ampliando para o mundo, o que significa o Lula aqui para o Brasil, mas também para o mundo. Uma eleição do Lula, estaríamos aí com uma possibilidade, quem sabe, de criar uma organização mundial, uma organização política, né? Não uma OMS, não uma ONU, que está aí praticamente de braços cruzados, pouco estão fazendo aí, principalmente a ONU, né? A Organização Mundial da Saúde ainda atua, né, de maneira liberal, atua um pouquinho, mais para gerar notícias, para exatamente aparecer na mídia. E a ONU praticamente sumiu do mapa. Então, tem que ser criado, como o próprio Lula já citou,
que teremos que ter uma governança, ou seja, uma organização mundial, uma governança mundial, para tratar desses assuntos da pandemia e tratar principalmente desse assunto aí da situação socioeconômica mundial. Então, Jonas Carreira, como é que você observa aí essa situação? O Lula provavelmente vai herdar, eu não tenho muita dúvida que ele vai herdar essa situação de pandemia ainda, talvez, no máximo, a pandemia dando adeus aí no começo de 2023, mas não acredito muito por essas variantes que estão aparecendo a cada momento. Agora, essa variante aí está complicada porque vai extrapolar muito. Você vê que a Europa, provavelmente, com 2 meses, estará com esse número imenso aí de infectados. E aí, Jonas, como é que você faz esse gancho aí, de repente, projeta um governo Lula, um terceiro governo Lula, né? E pegando toda essa situação aí, agora essa Ômicron, essa pandemia que a impressão que dá é que 2023 teremos um ano, um repeteco de 2020, de 2021 e de 2022, ô Jonas Carreira. Valdo, assim, há uma crise pandêmica, há uma crise sanitária no Brasil, uma crise de saúde, mas o mais importante dessa crise, né, o mais importante dessa crise pandêmica é que ela trouxe aí aquilo que Karl Marx falava, né, o capitalismo é um sistema fadado ao fracasso, à sua morte. A gente caminha para o fim do capitalismo. Essa é a realidade, Valdo. Essa é a realidade. É a pandemia, Covid-19, etc., esses vírus aí, estão mostrando isso. O capitalismo, ele já é um sistema em si que se regenera através de crises, mas não crises externas. E é o que a pandemia está nos mostrando. Então, há a possibilidade da gente a humanidade, vou até assim, ser um pouco místico aqui, a humanidade está caminhando para o fim do sistema capitalista. E quando se pensa no fim do sistema capitalista, não tem que se pensar em social-democracia. É hora desses líderes, assim como o presidente Lula, essa onda de esquerda que está nascendo na América Latina, repensar a social-democracia e olhar o exemplo de Cuba. Essa semana ou semana passada noticiamos que Cuba tem sido um exemplo de país que está sobrevivendo por meio da crise pandêmica. E olha que Cuba sofre ataque externo do imperialismo norte-americano e passa por crises, porque sofre um bloqueio genocida dos Estados Unidos, que foi duplicado por outro genocida que já saiu, o Trump. Então, e Cuba consegue sobreviver, consegue ainda fazer sua vacina, consegue manter o socialismo cubano lá dentro. Então é hora desses líderes começar a pensar. A gente vai eleger o presidente Lula por meio eleitoreiro, né? A gente vai chegar lá na maquininha, teclar o 13, confirmar. Isso tudo, para mim, na minha opinião, é mandado pelo próprio sistema imperialista, mas está na hora da gente, a militância de esquerda, começar a inserir a consciência de classe no povo trabalhador para mudar esse sistema social-democrata que foi onde o presidente Lula nasceu. E eu acredito que, como o presidente Lula veio da raiz, né, da classe trabalhadora, ele também pode mudar esse sistema. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula, hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro de 2021. E na companhia do nosso companheiro, camarada Jonas Carreira, o Jonas que fala de Brasília, é o nosso representante aí na capital federal. E por falar em representantes, os nossos militantes, né, os nossos representantes também, os nossos militantes digitais, até que, enfim, alguém chegou por aqui. Então, vamos já conversar com quem chegou agora aqui. Já temos o nosso camarada, o Estefano Barbosa. O Estefano diz aqui gasolina na Venezuela.
14 centavos, né? 14 centavos. E, se brincar, vários brasileiros estão cruzando a fronteira para abastecer ou até mesmo procurar emprego por lá. Então, olha só, hein? 14 centavos o litro da gasolina ou seja, está mais barato se você comparar com uma garrafa d'água, né? Você vai comprar uma garrafinha d'água, tá 5, 6 vezes mais caro que em comparação ao litro da gasolina na Venezuela. O problema da Venezuela, o problema do combustível na Venezuela é o refino, né? São as refinarias que a Venezuela teria que investir bastante na questão de refinaria, porque o refino, ou seja, para entregar mais ainda. Agora, recentemente, tivemos aí essa chegada de navios, né? Teve aí uma troca, né? Foi mandado aí o produto bruto, foi o Irã, foi isso, né, Jonas? Foi para o Irã, e o Irã mandou de volta aí o produto para consumo. Então, teve essa troca exatamente por falta de estrutura em refinaria, ô Jonas. Valdo, só um adendo rapidinho, para lembrar que o pré-sal já era refinado, né? O pré-sal descoberto no Brasil aqui, infelizmente, não está mais nas nossas mãos. Exato. Bom exemplo aí do Jonas. Por aqui também a Deneide, ela diz boa noite, Valdo e Jonas. Por aqui também a Deneide ainda diz hashtag Lula13. É isso aí, temos que evidenciar esse número, Lula13, Lula22, lembrando que o 22 é o número aí do seu Jair fascista Bolsonaro, porque ele está no PL, e o número do PL é 22, então tem que passar uma borracha, riscar um X vermelho aí nesse 22, porque eles vão tentar exatamente fazer uma campanha pesada com esse 22, e aí se o Lula começa a usar 22, o trabalhador, a população mais simples, vai conciliar, vocês lembram lá do 17, o 17, porra. E aí ficou na cabeça do povão, apertavam o 17 sem saber o porquê. Então temos que usar também Eu não esse apertei. signo. Tivemos aí milhões que não apertaram, né? Agora, por aqui também ainda temos o Stefano, ele diz aqui, rindo demais aí Ele colocou aqui, não entendi esses bichinhos aqui, que está fazendo ginástica para justificar as M's do Bozo e o aumento da gasolina. O gado, né? Eu quis dizer que o gado está mais parecido com um panda do que mas deve ser os gados aí bolsonaristas, né? Por aqui também temos a Helena Mascote, sim, Lula 13. É isso aí, Helena. Todo mundo aí com o 13, né? E por aqui também o Stefano, ele diz gasolina aumentou, não vejo adesivos de Bozo nos carros com mangueira enfiada lá como fizeram com a Dilma Rousseff. Por que será? Porque não temos aquela atriz paga, né? Porque eles pagaram aquela barraqueira, aquela atriz deve ter ganhado Lembro. aí, Do ganhou posto de alguns, gasolina, né, Valdo? exato, ganhou alguns milhões para fazer aquele escândalo, promover todo aquele momento, aquele cenário montado. Aí gravaram em vídeo, fizeram fotos e pronto. Foi a partir dali. Mas vamos em frente. O Estefano Barbosa diz aqui, o CU na vanguarda da vacina, né? Cuba, Valdo, é Cuba. Exato. É Cuba, né? Ele abreviou aqui. Então coloca Cuba de uma vez, né? Não abrevia assim porque fica mais fácil até. É porque ele botou a bandeira, Valdo, e a plataforma não consegue ler a bandeira e manda esse CU aí. Exato. Não consegue ler, né? Mas vamos colocar Cuba também como se fosse o 13, Lula 13. Então, Cuba livre, Cuba na vanguarda aí da vacina.
Por aqui também temos ainda o Stefano, o Stefano aqui vai enviar aumento da água e da luz. Também vem coisa grande por aí. Ainda por aqui o Stefano, a Venezuela. Venezuela, isso? Se vacinou contra Vaza Jato, exato. Então é isso, vamos ficando por aqui. Queria mandar um abraço aí para você que chegou agora e você que está também compartilhando, você que está interagindo por aqui com o Notícias do Lula. Tivemos uma estreia muito relevante, já o esperado, porque a temática ela é muito boa, é ótima, é excelente. E Notícias do Lula. Se você quer ser parceiro do Notícias do Lula, então venha para cá, faça a inscrição aqui nos canais e ajude também a divulgar aqui o Notícias do Lula. O Jonas Carreira, até amanhã. Até amanhã, Valdo, mais uma vez obrigado, tamo junto. Obrigado a todos e todas que não participaram, né, mas só olharam a live. Eu fico muito feliz, a audiência é muito boa, gostei pra caramba, 10 pessoas assistindo, chegou até 12, mas eu gostaria mais de interação no chat. Vamos interagir mais no chat, galera. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. É isso aí, Jonas Carreira, nosso comentarista e analista político, que fala de Brasília. Já peço aí para quem chegou agora, faça a sua doação solidária por meio do Pix, pela seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. Ajude aqui o nosso projeto. Vamos então ficando por aqui com mais uma edição do Notícias do Lula. Amanhã estaremos de volta aí a partir das 10 horas da noite. Um abraço e até amanhã.